Aleluia. Boa noite, a paz de Jesus. Como eu tenho adquirido o hábito de fazer antes de pregar, ministrar a cura divina. Nós tivemos lá em Curitiba, foi bem legal isso. Uma senhora que chegou para o culto, não aguentava de dor no braço, nós ministramos ali, toda a equipe, cura divina. Aquela mulher foi tocada na hora, saiu daquele ambiente sem dor nenhuma. Vamos ficar em pé. Lucas 14. Lucas era um médico. E ele veio tomar contato com as coisas de Jesus 40 anos depois. E ele vem pesquisando. E ele veio para pesquisar sobre as curas que Jesus havia realizado. Então ele ia nas aldeias, ia nas casas, aonde aconteceu uma cura. E ele, como cientista, ele escreve o livro, o Evangelho segundo Lucas. É o autor também do Atos dos Apóstolos. E ele conta aqui, que no Lucas 14, que num sábado, quando Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, e eles o estavam observando, estava ali diante dele certo homem hidrópico. Hidrópico, a pastora, a mestra André me ensinou aqui agora, que é a água nas células, faz a pessoa engordar, né? E produzir edemas, né? E produzir câncer. E Jesus entrou naquela casa e perguntou aos doutores da lei: é lícito curar no sábado? Eles, porém, se calaram. E Jesus, tomando-o, curou e o despediu. E ele lhes perguntou: qual de vós, se filho ou boi quer num poço no dia de sábado, não o tira logo? Feche seus olhos. Se você hoje precisa, está enfermo, numa palavra de fé, Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas. Já vi tantas pessoas desenganadas serem curadas. E o Senhor quer derramar o amor dele sobre a sua vida nesta noite. Um homem que era cego e Jesus orou por ele. E ele voltou à visão e Jesus pergunta: o que você vê? E ele fala: eu vejo árvores como se fossem homens. Daí Jesus toca nele de novo. E ele é perfeitamente curado. Então receba, vai recebendo o seu espírito, venha com a disposição para ser curado nessa noite. Para deixar essa enfermidade em nome de Jesus. Quero saudar também os nossos irmãos que nos acompanham pela TV Rica. Tudo aquilo que o Senhor produzir nesse culto. Nós não estamos limitados ao espaço físico. Nosso Deus é o Deus de perto e de longe. Da mesma forma que Ele cura aqui, Ele cura na sua casa. Da mesma coisa que Ele aquece os corações aqui, Ele aquece o teu coração na sua casa. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite, te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças. Pai, o meu coração arde pela tua presença, arde de amor por ti, por saber o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor quer produzir em nossas vidas.
toma a minha vida, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus, eu possa ser sua boca nessa noite. Possa produzir esperança, possa produzir cura, possa produzir restauração, possa produzir salvação. Eu me rendo a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. João 10, 4, 5. Não precisa abrir. Diz assim, Jesus falando: quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Amém? E eu creio que uma das questões que nós trazemos na nossa vida, na presença do Senhor, que a gente busca respostas, está ligado às questões que às vezes a gente ouve e fala: não acontece comigo. Não consegue obter respostas. E as pessoas perguntam: por que comigo não deu certo? Quem já fez essa pergunta? Pode me dar uma cena. Quem já falou: por que comigo não deu certo? São poucas pessoas. Está aumentando o número. Não tem vergonha, né, isso é só um dado estatístico. Mas eu vejo que isso acontece com as pessoas. E tem alguns que dão carteirada, alguns falam: não, eu sou dizimista, eu não perco um culto, eu vou na casa do Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu quero dizer que o Senhor nos deixou o caminho da bênção ou da maldição. Está diante de nós. E cabe a nós escolher se eu quero ser abençoado ou se eu quero ser amaldiçoado. Não existe um terceiro, não existe... Deus não faz isso na nossa vida na marra. Há uma interação entre nós e o Senhor. Mas eu quero deixar claro que tudo que o Senhor tem está à disposição de todos nós. Amém? Tudo que o Senhor tem. Hoje nós ministramos cura divina. Está à disposição de todos. Essa noite eu tive um sonho que eu punha o meu fígado ou pâncreas para fora e vomitava aquilo, ia puxando. E eu sei que Deus estava tocando nessa área na minha vida, porque Ele me cura de dia, de noite, quando eu durmo, a todo instante, porque Ele está à disposição o tempo todo. Efésios, capítulo 1, verso 5, ele diz: nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Diga comigo: eu fui predestinado. Eu sou predestinado a ser filho de Deus. Diga amém. Sabe o que é predestinado? Ser escolhido antes. Quando você veio à terra, Deus já predestinou a ser filho dele. E com direito a tudo que ele tem, está à nossa disposição. Não tem filho predileto. Não tem os escolhidos. Como falei outro dia aqui que a Maurilé falou, não tem criança mais inteligente ou pessoas mais inteligentes do que as outras. O que tem são condições.
como avança, como busca. E ontem, por falar nisso, ontem foi a formatura do IDESA. E as crianças do FAP, e uma das meninas sonhava em dançar. Ontem ela realizou esse sonho. Vocês estão aqui? Vocês estão comigo? Se não tiver também não tem problema. Eu vou avançar do mesmo jeito. Eu vou ministrando. Deus vai liberando. Mas é tremendo. Obrigado você que é investidor do FAP, que proporcionou esse sonho para essas crianças. Eu não sei se um dia o teu filho agradeceu por tudo que você faz para ele. Mas essas crianças podem ter certeza que elas te agradecem por aquilo que você tem feito, sem nem conhecê-las. Mas vamos avançar. O povo de Deus andou no deserto por 40 anos, por desobediência. Diga por mim, desobediência. Eles se recusavam a entrar em Canaã, na terra prometida. Se recusaram por 40 anos a entrar na terra prometida. Por 40 anos eles passavam na porta, passavam no lugar e não entravam. Porque eles estavam ligados a uma escravidão, a uma miséria. Falar nisso aqui, quem ainda não experimentou uma vida plena, de prosperidade, quem é que fala assim, eu sou marcado pela vida, as coisas não aconteceram na minha vida até hoje? Tem alguém aqui que fala isso? Vocês não estão sendo sinceros. Levante, porque hoje é dia que Deus vai abrir para você a oportunidade de você mudar a sua vida. E só pode fazer isso com os que creem. Pessoas que falam assim, se eu tivesse tido essa oportunidade, se acontecesse isso na minha vida, se na minha vida fosse diferente, e se meu pai fosse outro, e se minha mãe fosse outra. Eu passei fome quando era criança, eu não estudei, porque eu não tive condições de estudar. Aqui não tem gente desse jeito. E o interessante é que o Senhor preparou tudo para aquele povo. Durante 40 anos, Deus preparou uma terra, Deus preparou um líder, Deus preparou para eles uma manifestação tremenda do poder de Deus para ir diante do faraó e falar, eu vou tirar o meu povo da escravidão. Não foi um dia de escravidão, não foram 2 dias, não foi um ano, foram 430 anos. De um povo escravo. E o Senhor envia um líder, manifesta o seu poder, os seus sinais. Deus prepara nesses 40 anos provisão alimentar. Deus prepara nesses 40 anos coluna de fogo para que eles não tivessem frio nunca. Deus prepara nesse tempo uma roupa que crescia. À medida que eles cresciam, a roupa foi crescendo no corpo deles. E um líder que os conduzisse. Não é fácil aguentar um povo por 40 anos. Um povo desobediente. Um povo que vai no caminho oposto daquilo que o Senhor falava através da vida de Moisés. Como é duro você ver como Moisés viu um povo, tirou do deserto, tirou alguns já na vida deles 40 anos caminhando no deserto. E na primeira oportunidade produz uma orgia. Na primeira oportunidade produz um bezerro de ouro para adorar. Um povo que carregava o nome do Senhor. Um povo que era tido, o Senhor falava, eu escolhi esse povo para mim. E o tempo todo contrariando.
aquilo que havia sido preparado. Deus não criou ninguém para a escravidão. Diga comigo, Deus não criou ninguém para a escravidão. Ele começa um povo com Abraão, um povo novo, que é chamado o povo hebreu. Hebreu quer dizer o homem vindo do outro lado. Faz menção do outro lado do rio. O hebreu quer dizer o homem que veio do outro lado do rio, porque Abraão teve que atravessar o rio Jordão com o seu povo. Deuteronômio 9:1. Na verdade eu queria ministrar sobre o capítulo 9 inteiro, mas só vou ministrar sobre o primeiro versículo. É tão rico esse livro, traz tanta coisa de Deus, traz tanto o propósito de Deus para a nossa vida. Eu vou ler inteiro, depois eu fraciono. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes que tu, e cidades grandes e muradas até o céu. Hoje é o dia, Deus está falando, hoje é o dia em que vocês vão atravessar o rio. A palavra dessa noite é: ouve, ó Israel. A palavra dessa noite é ouvir e obedecer. E eu sei que é difícil tirar um amém em cima dessas duas palavras. Como é difícil você tirar um amém quando você fala em obedecer, mesmo sabendo que obedecer é o caminho para o seu sucesso, mesmo sabendo que obedecer é o caminho que vai tirar você da escravidão, mesmo sabendo que obedecer vai levar você a um novo patamar diante de Deus. É um desafio. Ouvir e obedecer para quê? Para ter uma vida plena e de vitória. Amém? Diga comigo, vida plena e vida de vitória. O Senhor está falando aqui do cumprimento da promessa que um dele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele promete para esses três um povo tão numeroso quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. Um povo que não tem fim. Digo, o povo de Deus é um povo que não tem fim. Nós estamos na dimensão da eternidade. Amém? E quando Deus chama Moisés para falar, e aparece a sarça ardente, aquela sarça que queimava, aquilo representa o povo de Israel. Queimava, queimava e nunca seria destruída. Esse é o sentido daquela, é uma promessa, é uma figura daquilo que Deus tinha já para nós. A NASA de tempo em tempo te envia uma nave, um satélite, nem sei o nome, e solta no espaço, e anda não sei quantos mil anos-luz, e vai achando estrela, e vai achando novas galáxias, e vai achando, e vai achando, e vai achando, vida só na Terra, né? Mas vai achando de Deus. Então quando eu vejo isso, eu falo, foi isso que Deus prometeu a Abraão, o que seria a sua posteridade. Deus torna visível hoje para nós aquilo que era oculto a Abraão, porque para Abraão era limitado ao campo visual. Hoje não, hoje as naves atravessam anos e anos-luz e não acha vida, e novas galáxias, novas estrelas.
Ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor, aquilo que Ele diz. A nossa dificuldade é que não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Não conseguimos sintonizar a voz dEle para nós, como povo. E Ele diz: hoje passarás o Jordão. Diga comigo: hoje passarás o Jordão. Diga: hoje, hoje, hoje. Se você entendeu o que vai ser ministrado nessa noite, você vai experimentar uma nova dimensão de vida. Se você entender o que vai ser ministrado nessa noite, você vai experimentar uma nova dimensão na sua vida. Você vai sair do âmbito onde você vive. Você vai sair da limitação onde você vive. Você vai sair da limitação daquilo que você pensa. Você vai deixar de ser refém das circunstâncias. Você vai deixar de ser refém dos sentimentos. Quantas pessoas são reféns dos sentimentos? E o Senhor está dizendo ao seu povo: passará os Jordãos para entrares e possuir nações maiores e mais fortes. Você está preparado para possuir algo maior que você? Você está preparado para possuir algo mais forte que você? Você está preparado para conquistar o que você nunca sonhou? Que você fala: a minha vida está fadada aos fracassos, a minha vida está predestinada àquilo que eu já tenho até hoje, a minha vida está predestinada a terminar os meus dias como eu vivo, com a vida que eu tenho que contar todos os dias, o dinheiro que eu tenho, para ver se eu vou comer, se eu não vou comer, se eu vou pagar a luz, se eu vou pagar água, se eu vou poder trocar meu carro. Deus quer tirar você dessa dimensão. Ele nos chamou para nos tirar desta dimensão em que nós ficamos confortáveis nela. Deixamos a vida passar. Não nos atrevemos, não experimentamos, não avançamos. Culpamos a igreja, culpamos tudo. Culpamos o líder, culpamos o poder, culpamos tudo. Tudo é culpado. Porque nós não conseguimos avançar no entendimento daquilo que Deus conquistou para nós. E de como isso funciona. O Rio Jordão era um obstáculo a ser vencido. Se não passasse pelo Rio Jordão, você não entrava numa nova dimensão. Se você não passasse no Rio Jordão, você não entraria numa terra prometida. Se você não passasse o Rio Jordão, você não passaria por uma terra que mana leite e mel. Você não entraria se você não passasse por aquele obstáculo, um lugar que tinha frutas de tamanho gigante. Precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Aonde Deus quer te levar? Será que não existe uma terra prometida para você? Pergunta para o seu irmão: será que não existe uma terra prometida para você? Será que Deus não tem algo maior para a sua vida? Mas até quando nós vamos ficar sem ouvir? Até quando nós vamos ficar parados? Até quando nós vamos achar: não, isso não é para mim, isso é para outro? Deus quer ativar na sua vida. Deus está ativando algumas pessoas nesse lugar, nesses dias, que já estão caminhando nessa direção. Tem uma irmã aqui da igreja que está preparando um livro de contos infantis. Já está em fase de orçamento.
Ela nunca escreveu, nunca pensou nisso. Deus inspirou e ela está dando passos, direção, buscando isso. Tome posse, meu amado. Não deixe passar essa noite. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar aquilo que Deus tem para a sua vida. Deixe de ser um murmurador. Deixe de parar de reclamar. Deixe de achar que não é com você, é com você. A bênção de Deus está sobre todos nós. Nós somos predestinados. Predestinados. E qual é o obstáculo que você tem que superar? Qual é o obstáculo? O primeiro é ouvir e obedecer. Como é difícil superar esse obstáculo. Como é difícil quando você fala para alguém assim: faça a corte. Faça a corte. E eu garanto para você um casamento pleno. Fazer direito, não é fazer meia boca. Faça a corte. Conheça o caráter da pessoa com quem você vai se relacionar. Conheça as emoções, conheça o comportamento da pessoa com quem você vai se relacionar. E você vai me dizer se é verdade ou mentira. Porque esse é o caminho, essa é a história. Deus deixa princípios para o seu povo. A igreja é a favor do casamento, sim. Eu quero que todos se casem. Mas eu quero que todos casem bem. Como é dura a dor de uma separação. Como é duro quando uma mulher começa a ser oprimida pelo seu marido e não tem liberdade para comprar uma peça de roupa ou para fazer nada, tem que pedir. Como é duro um homem que é casado com uma mulher gotejante que fala o tempo todo. Como é difícil ouvir e obedecer, porque nós ouvimos a muitas vozes. Nós estamos acostumados a ouvir muitas vozes. Nós estamos acostumados a ouvir a voz do coração. Nós estamos acostumados a ouvir a voz das pessoas. Nós estamos acostumados a ouvir a voz da mídia. A gente vive no mundo, a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Porque nós estamos acostumados a ouvir as vozes, não a voz do Senhor. Esse é o primeiro obstáculo. O profeta Samuel, ainda menino, na casa de Eli, ele ouvia Samuel, Samuel. Ele corria para o lado de Eli. Samuel, Samuel, ele corria para o lado de Eli. Até que um dia eu falei: Eli, é o Senhor quem te chama. Nós vamos identificar nossas... Quem fala com a gente? Qual é a voz? Qual é a voz do Senhor? O que o Senhor tem para cada um de nós? Agora, para ouvir a voz do Senhor, é preciso conhecer a sua mente. É preciso conhecer a sua mente. Para poder dar passos em sintonia com os seus mandamentos. Se eu não conheço a voz de Deus, e eu conheço a voz de Deus a partir da palavra, eu conheço a voz de Deus a partir da inspiração, eu conheço a voz de Deus a partir da revelação, eu conheço a voz de Deus a partir do Espírito Santo que habita em mim. Eu vou conhecendo a sua voz, eu vou tendo parâmetro de comparação com as outras vozes. À medida que eu conheço, eu vou tendo padrão de comparação. Nossa, eu quero abrir essa empresa.
sinto forte. E daí eu ouço do Senhor, não é tempo. Eu preciso estar afinado. Eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso identificar a sua voz. Por isso Jesus fala, quem conhece a minha voz não vai atrás de estranhos. Não vai atrás de estranhos. Não cai no conto do vigário. Conhecer a mente do Senhor. Ajustar sua comunhão. Saber o que você significa para Ele. Saber o que o Senhor pensa a seu respeito e o que Ele tem reservado para você. Isso não são coisas. Isso é relacionamento. Isso é construção pessoal. Isso é caminho de santidade. Isso é caminho para você desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas nós não queremos ouvir ninguém. Como é difícil ouvir. Mandamentos não são apenas os 10 que Jesus resumiu em 2. Mandamentos são todas as ordens do Senhor para a nossa vida. Se você ler o livro do apóstolo Paulo, as cartas dele, você vai ver quantos mandamentos ele diz. Ele fala, põe o imoral fora da igreja. É uma ordem. Não mintais mais. Não roube mais, é uma ordem. Não é uma opção. Não está apenas nos 2 mandamentos que Jesus falou, mas eu ouvi e obedeci às ordens do padrão de Deus para a vida do homem. Mateus 10:28 diz assim, o principal de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que este, amar o próximo como a ti mesmo. É a dimensão que você se ama. É fácil entender o que agrada a Deus. Não é difícil. Não é difícil. É o nosso comportamento. É como vivemos. É o nosso padrão de fidelidade com Deus, com os líderes, com a família, com o trabalho, com tudo. O nosso nível de responsabilidade. É entender que tudo que eu faço não prejudica o próximo. Não leva vantagem. Não quer ganhar sobre todo mundo. Não quer espremer todo mundo. Não quer dar prejuízo para todo mundo. É ter uma vida voltada numa dimensão que você entende que o próximo tem o mesmo valor que você, ou até mais que você. Não está preocupado em livrar vantagem sobre os outros. E o tempo todo conquistar em cima da desgraça dos outros, aproveitando da fraqueza do outro, aproveitando do momento do outro. E para isso, meu filho, você pode vir aqui na igreja, dia após dia, você vai prosperar por um tempo. Porque você vai prosperar na força do teu braço, mas não vai prosperar na bênção do Senhor. Jesus diz assim, façai vós aos homens o que gostaria de que vos fizesse. A iniciativa é minha, para todo o bem. Diga comigo, a iniciativa é minha, para todo bem. Não espere do outro a seu favor. Tenha você iniciativas de bem para as pessoas.
Tenha você iniciativas de bem para o próximo. O segundo grande obstáculo, o medo. O medo é oriundo da falta de fé. Faltou fé para Saul. Quando Saul faz o sacrifício no lugar do profeta, faltou fé. Faltou fé para Saul quando Deus fala para ele: acabe com os agagitas, acabe com Agaque. E Saul preserva os bois, os animais, e preserva o rei. É lógico que o medo está ligado a outras questões também, além da falta de fé. Estão baseados também nas nossas experiências de vidas anteriores. Confiava no nosso pai, ele falhou. Confiava na mãe, ele falhou. Confiava no filho, falhou. Confiava no irmão, falhou. Mas o que fez Abraão a ser o patriarca, a ser o pai da fé, foi sua confiança em Deus. Extrema. Hoje é tempo de pessoas extremas. Vai experimentar aquilo que Deus tem, pessoas que são extremas com Ele. Deus fala para ele: vai para a terra que eu te mostrar. Abraão não ficou questionando: será que é? Ele não me mandou um mapa, ele não me deu uma dica, ele não disse nada. Abraão pegou suas coisas, pegou sua mulher, pegou sua riqueza e foi para a terra que Deus ia mostrar. Deus fala para ele: você será pai de nações. Para um homem de 75 anos, casado com uma mulher de 65, que já havia cessado as regras. Mas em nenhum dia Abraão desmoreceu e falou: Deus vai falhar comigo. Por todos os dias ele levou adiante aquela promessa de Deus sobre a sua vida, até que ele visse nascer Isaac. Deus fala com ele: me dá o seu filho, sacrifica o seu filho. Ele fala: o Senhor me deu, o Senhor. Mas ele sabia que Deus era capaz de prover. Com Deus não tem meio caminho. Com Deus não tem mais ou menos. Ou é ou não é. Ou confia ou não confia. E a grande virtude de Abraão foi ouvir de um mesmo Deus. Veja a importância de você ouvir a voz de Deus. Ele ouviu de um mesmo Deus duas ordens diferentes. Deus fala para ele: me dá seu filho Isaac, sacrifica. E ele prepara todo o material e leva o seu filho. Chega no alto, Deus fala: não precisa, o Senhor proverá para ele um cordeiro. E Abraão libera o seu filho. Se Abraão não está acostumado à voz de Deus, Abraão teria sacrificado o seu filho Isaac. Ouviu a voz de Deus e não teve medo de avançar. Nada Abraão via como ponto final. Muitas coisas na nossa vida a gente vê como ponto final. Nós achamos que Deus não é capaz de restabelecer. Nós achamos que Deus não é capaz de cumprir a promessa que está sobre as nossas vidas. A nossa grande dificuldade é olhar para a nossa limitação. Eu olho para a minha limitação o tempo todo.
E no meu coração, eu limito o Deus do impossível. Quem limita o Deus do impossível na minha vida sou eu. Porque não me lanço, não creio, não faço, não entro em propósito, não entro em desafio, não conheço aquilo que Ele tem. Quantas mentes brilhantes nós temos aqui? Quantas promessas nós temos aqui? Quantos? Mas alguns não ouvem a voz de Deus. Passam a vida inteira na força do seu braço, fazendo coisa errada e querendo que Deus abençoe. Faz as coisas erradas e quer que Deus abençoe. Deus não tem compromisso com as coisas erradas. Ele tem compromisso com os filhos que andam no caminho dele, que andam em obediência. Tudo nos para. Não entendemos a obra da cruz. Não entendemos que Jesus tomou sobre si todas as nossas limitações. Não entendemos que nós nos tornamos um com Ele, em tudo. Esse foi o grande objetivo e a grande função do sacrifício da cruz. Devolver ao homem em Cristo Jesus a sua condição original. Condição original para que você foi criado. Você acha que a nossa vida hoje representa a condição original para a qual nós fomos criados? Você acha que a maneira que nós vivemos hoje nos leva é igual àquilo que Deus preparou para nós? Terceiro obstáculo. Andar por conta própria. Como é gostoso andar por conta própria, né? Tem marido que sai de casa e não fala para a mulher nem onde vai. E se acha o rei da cocada preta. Tem filho que o pai pergunta: filho, onde você vai? Pai, não deu satisfação. Mas quando arrebenta a fuça, é o primeiro telefone que pega. Pai, vem me ajudar. Caim, quando saiu da presença de Deus, e ele começa uma caminhada solo, sai da presença de Deus porque ele se tornou um homicida, um mentiroso. Ele constrói uma cidade fortificada. Ele não tinha mais a proteção de Deus. Até então, o homem vivia no paraíso. Não havia muros, porque ele sabia que Deus guardava. Quando ele sai e foge da presença de Deus, ele constrói uma cidade fortificada. Ele constrói uma cidade na força do seu braço. Ele fala: se eu não me proteger. E nós herdamos isso até hoje. Temos dificuldade. Nós queremos andar por conta própria. Sabe por que nós arrebentamos a cara, como eu já arrebentei muitas vezes na minha vida? Por andar por conta própria. Eu sei tudo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço tudo. Eu tenho experiência. Eu estudei. Eu fiz isso. Daí quebrava a cara. E prejudicava toda a família. Tem maridos que não abrem a sua vida para sua esposa e vice-versa. Tem maridos que a mulher não sabe o quanto ganha. Tem uma vida independente. E vice-versa. Não entende o que é ser um.
não entende que é o pacto, não entende aquilo que foi feito, não entende a promessa que foi feita um dia. Cada um quer andar por conta própria. Nós temos uma sede de sermos independentes. Sede. Não queremos dar satisfação de nada. Você orienta uma pessoa, ou começa a orientar. A pessoa já acha que sabe tudo. E sai desembestado fazendo besteira. E as coisas começam não dando certo. Porque para tudo você tem que esperar um tempo. E quem está envolvido não sabe qual é o tempo certo. Qual é o tempo de sair da empresa? Qual é o tempo de dar o próximo passo? Não, eu decido isso por minha conta, eu sei da minha vida. E Deus nos criou em corpo. Diga comigo, nós somos criados em corpo. Nós somos criados em corpo. Nós fazemos parte um do outro. As nossas vidas estão interligadas no Senhor. Nós somos um povo apostólico. Diga comigo, povo apostólico. O que é ser apostólico? É um povo que é enviado. Diga comigo, é enviado. O tempo todo. Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus esperou até 30 anos para dar início ao seu ministério, porque ele foi enviado para cumprir um propósito que não era dele, era do Pai. O negócio de Jesus, a comida de Jesus, era fazer a vontade do Pai. Nós somos um povo que se movimenta enviado. Moisés é um exemplo apostólico. Ele foi enviado a tirar o povo da escravidão. Ele foi enviado. Havia um propósito. Hebreus 3:1 diz, pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo, o enviado, sumo sacerdote da nossa confissão. Mas que coisa chata viver desse jeito. Aonde eu vou enviado. Outro dia fomos para Curitiba, chamamos os ministros que não estavam indo, nos envia. Para onde vamos, vamos enviado. Paulo Ricardo vive bem isso. Onde vai, vai enviado. Vai enviado. Na Poliana, quantas vezes vai enviado? Ou num debate, vai enviado em nome de Jesus. Vai lá, vai em nome de Jesus. Quantas pessoas vivem desse jeito? Agora, o apóstolo, para você é bom isso? Também é chato. Trabalho o dia inteiro. Envia gente o dia inteiro, mas graças a Deus nós nascemos para isso. Coloquei a minha vida para estar à disposição. Não só eu, como os ministros, todos praticam isso. Para quebrar dentro de mim essa necessidade de eu ser independente, de eu querer andar por conta própria. Precisamos aprender isso. Conversar sobre isso. Quando as pessoas chegam, após já tomei toda a decisão, você fala, que eu faço o que agora? Já fez toda a besteira que tem que fazer? Só resta agora chorar e interceder para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Terceira parte do versículo.
conquistando cidades grandes e muralhas até o céu. Conquistar cidades grandes e muralhas até o céu. Tudo que os judeus tinham que criar figuras. Para conversar com os judeus, tinha que criar algumas figuras. Então, para falar que uma cidade era muito protegida, diz que a cidade tinha muralhas até o céu. Não tem muralha até o céu. Não existe, é apenas uma figura. Mas cidade grande existe. Jonas sozinho conquistou uma cidade. Sozinho. Nínive. E eu estou vestido a caráter hoje desse versículo. Conquistadores de cidades. Diga comigo, tudo acontece numa cidade. Uma cidade é movida por líderes, por política. Numa cidade é decidido o seu destino. Taubaté é terra de adoradores. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Nós estamos conquistando Taubaté. Por isso nós somos conquistadores de cidade. O que vai acontecer em Taubaté vai ser padrão para esse país. Outros lugares vão se entusiasmar com aquilo que vai acontecer na nossa cidade. A mudança que vai acontecer na nossa cidade. E nós ouvimos o Senhor, nós vamos conquistar essa terra. Nós vamos conquistar Taubaté, vamos restaurar os seus muros. E eu não entendo, com toda essa promessa de Deus, nós não temos entendimento da questão política sobre a cidade. Nós não temos entendimento da importância de você estabelecer um líder sobre a sua vida. Nós não queremos, a nossa questão não é de asfalto, não é de creche, não é de mudar o sistema de educação. O nosso problema é a cabeça de quem está em cima, aquilo que ele traz para a cidade. Se produz justiça, gozo e paz. E a igreja não entende. Andamos divididos, passamos pela terra prometida e vamos de novo, e vamos de novo, e vamos de novo. Não pesamos, não alinhamos, não entendemos aquilo que Deus tem. Não entendemos aquilo que Deus quer produzir na nossa cidade, em colocar uma pessoa que é seu filho lá, para produzir o que na cidade? Não, mas eu acho que é melhor. Não tem melhor. Não tem melhor. Eu ouvi a voz de Deus. Há quanto tempo se ora para que Taubaté seja terra de adoradores? Quantas pessoas aqui gostariam de ser prefeitos? Quem gostaria de ser prefeito aqui nessa? Pouca gente. Você devia levantar a sua mão e colocar a sua vida à disposição disso. Falar, eu quero isso para a minha vida. Eu quero chegar no poder. Eu quero poder decidir sobre o destino de uma cidade. Eu quero decidir sobre a educação que vai ser dada. Eu quero decidir sobre a saúde que vai ser ministrada. Eu quero decidir sobre o desenvolvimento. Eu quero decidir sobre o emprego das pessoas. Olha o que está acontecendo com o nosso país por um erro disto. Sabe que são 12 milhões de pessoas desempregadas? Esses dias uma cidade vizinha não aprovou o plano diretor da cidade. A construção civil nessa cidade tem 18 mil operários. Vai parar todas as obras na cidade. E faz o que com as 18 mil pessoas? Manda de volta para o norte, para o nordeste.
Isso não nos ameaça, isso não ameaça a vida das pessoas. É tempo da gente entender aquilo que Deus tem, vencer os obstáculos, vencer a nossa mente, vencer o nosso pensamento, vencer e entender o que Deus tem. Esse capítulo 9 fala 3 vezes que Deus vai fazer isso. Não é por causa do povo, por causa da justiça dele, porque os pais infringiram aquilo que Deus havia ensinado, foram desobedientes e rebeldes. Nós somos a geração que podemos mudar essa história. Eu tenho muita esperança nesse seminário, nessa conferência, conquistadores de cidade. Queremos desenvolver homens públicos, queremos desenvolver pessoas que sejam capazes de ouvir e de obedecer. Nós queremos lançar empresários aqui que sejam capazes de ouvir e obedecer. Para não ficar falando depois que a promessa de Deus falhou. Deus não falha, Deus não mente e Deus não se engana. Quando Ele coloca uma promessa sobre a sua vida, Ele sabe o que Ele está fazendo. Quem não sabe o que está recebendo somos nós, não Deus. Não é pela nossa justiça, é pela sua palavra e por graça. Graça é a essência de Deus em nós. Graça manifesta a invisibilidade de Deus. Toda vez que você ministra a graça, toda vez que você reflete a graça de Deus, você está tornando o Deus invisível num Deus visível. Vocês não entenderam isso, mas a gente continua. No novo pacto, Jesus restaura o homem, libera e divide todo o poder de Deus com a igreja. Eu quero pregar essa mensagem em 2 domingos. Hoje foi parte dela. Eu quero no domingo que vem, se você tiver paciência, aparecer aqui de novo. Você vai ouvir quais são os benefícios que Deus tem para aqueles que obedecem. Amém? Vamos ficar em pé. O tempo já passa. Se você crer, hoje você passa o Jordão. Se você crer, você vai dormir de um jeito e vai acordar de outro. Se você crer, a sua segunda-feira será diferente de todas as segundas-feiras que você já viveu. Se você crer, a sua vida começa a entrar num processo de grande transformação a partir de amanhã. Hoje é o dia de você passar o Jordão e superar os obstáculos. Feche seus olhos. Pai amado, quantos desafios. O Senhor sabe que o meu coração queima por levar cada uma dessas pessoas que estão aqui, cada um desses filhos, a plenitude daquilo que o Senhor tem reservado. O Senhor liberou uma palavra sobre essa casa, que
que nós somos incansáveis para o bem, incansáveis para servir, incansáveis para ativar as pessoas ao destino profético. Pai, eu te peço que teu Santo Espírito, que habita no interior de cada um, possa levá-los ao entendimento daquilo que está sendo ministrado hoje. E possa haver, Pai, uma transformação, uma mudança, um ajuste de vida. Colocar a vida no seu padrão. Colocar a vida, Pai, no seu projeto. Andar na forma que o Senhor preparou. E nós possamos manifestar ao Deus invisível, que é visto pelas suas obras. Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ativa, Pai, nessa noite os sonhos, ativa, Pai, os empresários, ativa os juristas, ativa os médicos, ativa os dentistas, ativa os atletas, ativa, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, tira do coração a murmuração, a tristeza, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos caminhando cada dia, e a cada dia tendo notícia, ouvindo o que o Senhor está produzindo na vida de cada pessoa, ouvindo, Pai, que cada pessoa que está nesse lugar ouviu a sua voz através dos ministradores dessa casa e deu crédito e avançou, e serão transformadores de cidades e de nações. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor quer produzir no nosso meio, por aquilo que o Senhor decidiu produzir no nosso meio, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.